Práticas pedagógicas antirracistas, jogos e brincadeiras, anos finais. Vem jogar mais vem jogar mais mano, vem jogar mais mano, brincadeira de amor, irmão, vem jogar mais vem jogar mais mano, olha, vem jogar mais mano, vem vir pra bater, irmão, vem jogar mais essa roda de amor, colega, vamos logo vadiar, irmão, vem jogar mais oh, vem jogar mais mano, vem brincar mais irmão, vem jogar Olá, professores e professoras. Essa música que vocês acabaram de escutar foi cantada por mestre Virgílio de Ilhéus, que veio da mesma linhagem do professor grande mestre Pastinha. Mestre Pastinha foi o grande difusor da capoeira Angola no Brasil e no mundo. Esse cântico convida todos vocês a vem jogar mais eu, vem jogar mais nós no combate contra o racismo. E vamos começar nossa oficina agradecendo a todos os nossos ancestrais negros. Eu sou a Adriana Tosta, professora de Geografia da Secretaria de Educação do Distrito Federal. No momento, faço parte da oficina pedagógica do Plano Piloto. E agora, vamos dar início à nossa prática de educação antirracista. Iremos fazer uma breve apresentação temática e, em seguida, falaremos das práticas pedagógicas que podem ajudar no trabalho com os alunos. Uma das ações afirmativas conquistadas ao longo do tempo foi a obrigatoriedade da Lei 10.639, de 2003, e da Lei 11.645, de 2008. Iremos focar na Lei de 2003, dando ênfase nas ações voltadas e relacionadas à negritude. Que tal começarmos pensando que já temos 17 anos da Lei 10.639? O que você, como professor e professora, ao longo de todo esse tempo, conseguiu fazer para incluir esse tema na sua disciplina? Temos 130 anos da abolição da escravização do povo negro no Brasil. O que isso significa? Você, em algum momento, já parou para pensar sobre isso? O Brasil possui a maior população negra fora de todo o continente africano. Isso diz alguma coisa? Olá! Talvez você pense que por termos mais de um século de libertação, vivemos num país de democracia racial e que não precisamos falar sobre isso. Essa ideia é dita em alguns ambientes sociais, mas o que queremos aqui é contar a história por outros olhares. Sabemos que a história é feita de muitos personagens, precisamos ouvir todos os lados para construirmos uma história coerente. Como nos ensina a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi quando nos fala sobre o perigo de uma história única. Então, nós aprendemos na escola, através dos nossos professores e dos livros didáticos, a história contada pelo olhar do branco. Agora eu vou trazer para vocês algumas leis vista do olhar dos negros que foram escravizados. Começando com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que acabou com o tráfico negreiro no Brasil. Porém, se a gente observa o que aconteceu,
Na realidade, na história mesmo do Brasil, a vinda dos navios negreiros da África no litoral brasileiro aumentou muito mais depois da lei do que antes da lei, beleza? Depois, em 1871, nós tivemos a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre dizia o quê? Toda criança nascida depois da lei, ela era considerada livre, porém, as suas mães não eram consideradas livres. E muitas delas não podiam criar seus próprios filhos. Em 1885, nós tivemos outra lei, a Lei dos Sexagenários, que dizia que todo escravo, quando completasse 60 anos, era considerado livre. Mas ele era livre, mas ele não tinha para onde ir, ele não arranjava nenhum emprego, porque já estava considerado velho nessa idade, ele não perdia também a sua moradia. E ele não era aceito nas cidades, tendo que fugir para outros lugares, normalmente os quilombos. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Em 1888, a famosa princesa Isabel assina a Lei Áurea, libertando todos os escravos. Sabemos que isso foi devido a interesses econômicos. E é importante lembrar que a quantidade de quilombos que surgiu após, a escravidão foi muito maior do que anteriormente. Crescemos dentro de uma cultura totalmente eurocêntrica, valorizando sempre a questão do branco, a visão sempre do branco. E nós podemos ver isso em várias coisas. Por exemplo, dentro da geografia, nós temos até hoje nos livros didáticos os mapas de Mercator, que são utilizados até hoje. Se observarmos o mapa mundi dele, nós vamos ver o quê? Que a Europa está sempre no meio, sempre centralizada, e as proporções sempre são bem maiores em relação ao continente europeu do que em relação ao continente africano. A escola precisa reforçar que várias teorias científicas, elas vêm para justificar a inferioridade da população negra. Lembrando que quando nós falamos de raça negra, nós estamos falando no aspecto social e não no aspecto biológico. Sabemos que todos os seres humanos são iguais, porém, por que será que os negros são sempre tratados como inferiores? Então, se a gente observa isso, a gente sabe que a raça negra, ela é diferente da raça branca socialmente, ok? Jogo de Mancala. Eu vou falar para vocês sobre o jogo de Mancala. O jogo de Mancala, ele é de origem africana, então ele tem aproximadamente uns 7.000 anos e ele foi difundido em todo o território africano. Lembrando vocês que a África é um continente imenso com 55 países e o jogo de Mancala tem mais ou menos umas 200 variações. Eu vou apresentar para vocês a aualé. O verbo Mancala na Costa do Marfim, significa deslocar, mover. Ela simula também o ato de semear. Percebam aqui que esses elementos históricos podem ser trabalhados na aula de história, como os elementos culturais, o cultivo, a partilha, a tradição oral e a ancestralidade. Os conceitos etnomatemáticos, concentração, estratégia e raciocínio nas aulas de matemática, bem como é também interdisciplinar. Traz a reconexão com a terra e puxa para a educação ambiental. Que tal agora irmos para as regras do jogo e colocarmos a mão na massa? Para jogar, vamos precisar de 2 pessoas, um tabuleiro e sementes. Este da foto é o meu próprio jogo. Eu adquiri com Ivan Carvalho. Ele também me ensinou a versão aualé. O Ivan mora na Chapada dos Veadeiros e pesquisa brinquedos populares com madeiras e elementos que ele encontra na natureza. Esse jogo é feito de buriti,
E os estudantes podem, inclusive, fazer com materiais do cotidiano, como caixa de ovo e usar sementes, arroz, feijão, milho. As 48 sementes são distribuídas nas 12 casas, então 4 sementes ficam em cada casa. Cada participante fica com uma fileira de 6 casas, que será considerada seu campo, e uma casa maior à sua direita, onde deposita as sementes coletadas. É o celeiro. Os participantes se alternam, fazendo um lance cada vez. Em cada jogada, eles devem escolher uma casa de seu campo e pegar todas as sementes desta casa, colocando-as nas casas seguintes, uma semente em cada casa de seu campo ou de seu adversário. O jogo acontece no sentido anti-horário. E se o número das sementes que for jogado for maior que 11, tem que dar uma volta completa pelo tabuleiro sem deixar nenhuma semente nas casas maiores. Então, reparte as restantes pelas casas seguintes. Na versão Aualé, é preciso que a última casa onde se semeou pertença ao campo adversário e contenha 2 ou 3 sementes, já contando com aquela jogada. Neste caso, pega-se para si as sementes dessa casa e as da casa precedente, se ela tiver também essas condições de 2 ou 3 sementes. No término da partida, contam-se as sementes dos celeiros separadamente. Ganha quem tiver mais, mas note que neste jogo ambos os lados saem ganhando, pois ninguém sai com a mão abanando. O racismo acompanhou seus corpos desde sempre, do período colonial até hoje. Como nos lembra Fanon quando fala que o colonizador tentou fazer do colonizado a sua imagem. A alteridade, então, é posta como estranha, ridícula, suja, feia e até menos evoluída espiritualmente. E isso é racismo. Pensamos o racismo aqui como construção ideológica, como nos coloca a pesquisadora Schuckmann. O racismo ele começa a se consolidar ainda no século XIV, com a sistematização de ideias e valores da civilização europeia, e consolida-se ainda mais, com as ideias científicas em torno do conceito de raça no século XIX. Percebam que as imagens construídas ao longo desses anos ajudam a propagar essa construção ideológica. Essa gravura de Jan van de Straat mostra Vespúcio descobrindo a América. Américo Vespúcio encontra-se ao centro da imagem como símbolo de poder através do conhecimento, da ciência e da civilização. A outra metade encontra-se a América, uma mulher, desnuda, um convite ao exótico. Dentro da lógica brasileira, o racismo se manifesta pelo fenótipo e a aparência dos indivíduos de diferentes grupos sociais. Racismo é um fenômeno que justifica pela Agora vamos conhecer o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base na discriminação e que privilegia algumas raças em detrimento das outras. No Brasil, por muito tempo imperceptível, esse racismo trata-se de uma normatização de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas que estão em nossos costumes e que promove, direta ou indiretamente, o preconceito racial. O que podemos fazer para combater o racismo estrutural? É urgente que as pessoas brancas reflitam, entendam e internalizem que eles são pessoas privilegiadas e que a meritocracia é uma realidade no Brasil. Uma das coisas importantes é criar políticas públicas que ampliem o número de negros em várias partes da sociedade, como aconteceu com a lei de cotas. Importante para que no futuro tenhamos mais médicos, advogados, arquitetos,
pessoas negras em lugares de poder também. É necessário deixar de procurar somente pessoas negras para se trabalhar sobre os assuntos das desigualdades raciais. É importante também, dentro das escolas, que outros professores, não somente os professores negros, trabalhem essas questões dentro de sala de aula. Afinal de contas, o racismo é um problema de toda a sociedade. Quem nunca precisou auxiliar os pais? Quem nunca precisou de auxílio do governo? Quem nunca precisou se preocupar com as 3 refeições diárias na sua vida? Quem estudou em escola particular a vida toda? Muitos professores em sala utilizam as máscaras como referência nas aulas sobre a cultura e a história afro-brasileira, mas será que estão trazendo a reflexão da máscara vinculada ao movimento da vida ou apenas como um objeto de decoração sem vida? Mais do que um objeto feito geralmente em madeira, a máscara ela engloba a ideia de totalidade, o que inclui o mascarado, os músicos e a audiência. É esse conjunto que dá sentido à performance. E é o movimento que dá sentido à vida. E por isso as cerimônias com as máscaras, elas acabam atualizando nos ritos os mitos, colaborando para a manutenção e a coesão daquela comunidade que as utiliza. A ideia de movimento está presente não apenas durante a atuação do mascarado, mas também quando o escultor vai produzir o que chamamos de máscara. A distribuição das cores, dos padrões geométricos e das formas na madeira é pensada para produzir um efeito impactante no momento da dança. A partir dessa máscara do povo boio da República Democrática do Congo, que traz um lado escuro e outro claro, podendo remeter à complementaridade da vida, eu e meu filho aqui em casa fizemos uma homenagem à dança da vida, ao movimento do dia e da noite. Utilizamos materiais simples como recortes de revista, tinta e papel pardo. Que tal trabalhar com seus estudantes utilizando outras referências de máscaras e etnias que compõem a cultura africana? Importante também é deixar de falar determinadas palavras e termos que têm a ver com o início da discriminação. Assim, podemos ter uma sociedade muito mais justa e muito mais igualitária. Vamos começar com lápis cor de pele. Cor de pele de quem? Se nós temos uma diversidade infinita de graduações e tons de pele no Brasil, né? Devido à diversidade étnica muito grande. Outra, empregada doméstica. Eu não tenho uma empregada, eu emprego alguém. E o domesticar, geralmente vem o quê? A gente domestica os animais, né? Na época, né, dos escravos e tal, eles tinham que domesticar os escravos porque os escravos eram tratados como animais. Outra palavra muito utilizada no nosso vocabulário é a palavra mulata. Mulata vem do cruzamento do jumento com o cavalo ou do jumento com a égua, que se transforma numa mula, né? Daí vem a origem de mulata. E quando a gente fala mulata de exportação, o que acontece? São as mulheres negras que servem para ser vendidas, não é? Exportação. Cor do pecado. Mulher negra sensualizada. Ainda mais pecado. O pecado vem geralmente
em relação à religião. Então, o pecado não é uma coisa positiva, certo? Ter o pé na cozinha, uma outra terminologia racista que se utiliza até hoje para falar de uma pessoa negra. Pé na cozinha. Cabelo ruim. O que é um cabelo ruim, gente? Cabelo ruim, cabelo duro, bombril, carapina, mafuá, é uma quantidade absurda de terminologias utilizadas para falar sobre o cabelo, né, dos negros e das negras. Então, isso causa uma autoestima baixíssima para as crianças, para os adolescentes, mas cabelo ruim não existe. Nós temos cabelo liso, cabelo crespo, cabelo sarará, uma diversidade incrível de cabelos. Não sou tuas negras, como se você estivesse falando que as pessoas negras, elas são de qualquer um, né? Eu não sou suas negras, ou então, ou de qualquer um, ou de todo mundo, né? Trazendo essa questão que vem lá da escravidão, que a negra serve para satisfazer, né, os homens sexualmente. Isso não é interessante. Outra palavra muito utilizada é a palavra denegrir. Denegrir significa tornar negro. Só que no sinônimo significa o quê? Difamar alguém, falar mal de alguém. É a palavra denegrir, né? Que também não é muito legal de ser utilizada. A coisa tá preta. Como assim a coisa tá preta? Se a gente associa sempre a coisa ruim com a coisa preta, a gente está reforçando todo esse sistema de inferioridade da população negra. Serviço de preto. Serviço de preto é o quê? É um serviço mal feito, é um serviço de qualquer forma, um serviço errado. E aí a pessoa fala serviço de preto. Olha a relação. Mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra da família, tudo isso traz e associa com a questão da negatividade da população negra também. Inveja branca. A inveja branca é uma inveja leve, inveja tranquila, né? Uma inveja amena. E se fosse uma inveja preta? Sabe o que vocês poderiam fazer? Uma ideia seria criar um glossário com palavras e terminologias racistas. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo
muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Nosso racismo é velado e sutil. Engraçado, ficamos indignados com o racismo nos Estados Unidos, onde apenas 11% da população é negra, mas não reconhecemos o racismo no Brasil, onde 53% das pessoas se autodeclaram negras. A instituição escolar, como integrante do contexto cultural, não pode ser neutra. Nela compartilham-se valores, crenças, preconceitos. Para além do trabalho, apenas na Semana da Consciência Negra, devemos trabalhar a história e a cultura africana e afro-brasileira o ano todo. Para nos orientar em sala, nós temos, além das leis 10.639 e 11.645, as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, o Plano Nacional para a Implementação das Diretrizes, as orientações pedagógicas do DF, entre tantas outras publicações de livros, artigos e pesquisas sobre a temática. E falando nisso, existe na sua escola algum projeto que trabalhe essa temática, um projeto interdisciplinar? Você lê autores afro-americanos, africanos, afro-brasileiros, como a brasileira Conceição Evaristo, a nigeriana Chimamanda Ngozi, o moçambicano Mia Couto. Agora eu vou ensinar para vocês um jogo chamado Tesouro e Ematato. Este jogo teve sua origem no Zimbábue, um país localizado no sul da África. Seu nome se refere a um complexo de construções antigas que chamava-se Grande Zimbábue ou Grande Casa de Pedras. Lá viviam os governantes de um império riquíssimo e a sua riqueza era em cima das minas de ouro. Tesouro e Ematato significa jogo de pedra jogado por 3, pois cada jogador possui 3 pedras. Agora iremos aprender a confeccionar e jogar o Tesouro e Ematato. Materiais necessários: folha de ofício A4, régua, lápis, caneta piloto e 6 peças. As crianças do Zimbábue, elas produzem seus tabuleiros no chão e utilizam pedras, como peças. Lembrando que o processo de ensino-aprendizagem desenvolve habilidades como criatividade, raciocínio lógico, elaboração de estratégias como observar, analisar e deduzir. O jogo é para 2 jogadores e cada jogador possui 3 peças. Agora, como jogar? Os jogadores tiram par ou ímpar. A pessoa que vencer inicia a jogada colocando uma peça em cima de uma das marcações de bola. Agora é a vez do outro jogador. Cada jogador coloca sua peça alternadamente. O jogador tem a opção de colocar uma peça ou movimentar uma das peças que já está no tabuleiro. Assim, ele pode pular por cima da peça do adversário ou da sua própria peça. Quem formar uma linha primeiro, ganha o jogo. Olá, queridos professores e professoras. Eu sou o professor Bel, da Oficina Pedagógica do Paranoá. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar a vocês como se joga o jogo Xima, que é uma brincadeira de origem africana. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, então, como ele é um jogo bastante simples de fazer, a gente vai precisar de um tabuleiro. E esse tabuleiro, você pode usá-lo, você pode ter como recursos
o papelão, você pode usar também o papel Panamá, você pode usar cartolina, ou até mesmo você pode desenhar também no seu próprio caderno, tá ok? Eu trouxe aqui como exemplo esse aqui que foi feito em uma EVA, em uma peça de EVA. Então esse é o desenho que é feito em uma circunferência, onde tem vários pontos, né, que são vários círculos pequenos, que serão os pontos onde a peça irá andar, tá bom? E sobre essa peça, esses servirão como marcadores duas cores diferentes. Então vão ser 3 de uma cor e 3 de outra cor, para identificar os jogadores. Nesse caso aqui eu usei peças também de EVA, mas você pode usar grãos de cereais, você pode usar tampinhas de garrafa PET, e aí dependendo da sua criatividade, tá ok? Então pessoal, agora nós vamos partir para o tabuleiro do jogo Xima. E para cada jogador eu distribuí duas cores, eu coloquei o azul e coloquei o amarelo. Então nós vamos colocar essas peças de cada jogador em cima do tabuleiro. Aqui está o azul, azul, amarelo. Depois de colocadas todas as peças sobre o tabuleiro, poderá iniciar o jogo tirando para o ímpar ou alguma outra alternativa. Vai começar com a cor azul. Eu movimento sempre para o lado vazio, aí depois vem o amarelo, e vou mexer com o azul, sempre alternando os jogadores. Aí, no caso, vai ganhar o jogo quem fizer linha reta com suas cores. E aí, sempre que acontecer esse processo de linha reta, recomeça uma nova partida, tá ok? Lembrando um ponto assim muito importante é que o jogador não poderá fazer igual o jogo de dama, que é saltar sobre uma peça. No caso, esta aqui, a amarela, estava aqui, eu pular sobre a azul, tá bom? Então isso não é permitido no jogo, tá ok? Bom, este jogo ele é um jogo muito rico e você pode estar trabalhando ele dentro da própria matemática, porque ele vai te oferecer recursos, né, como a gente pôde ver aqui, recursos matemáticos. Você pode trabalhar conteúdos de geometria, medidas. Você pode estar trabalhando ângulos, polígonos, retas, arestas, vértices, entre outros. Enfim, este jogo, como recurso didático, ele ajudará o aluno no desenvolvimento do raciocínio lógico. Agora que você aprendeu a jogar este jogo, que tal convidar outras pessoas ao desafio? Então, agora é colocar a mão na massa e se divertir. Zama, zama, lele, 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 zama. Zama, zama, lele, 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 zama. O zama ya totô. Lele, 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 zama. O zama ya totô. Lele, 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 zama. Zama, zama, lele, 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 zama. Zama, zama, lele, 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 zama. O zama ya totô. Lele, 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 zama. O zama ya totô. Lele, 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 zama. Zama, zama. Lele, 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 zama. Zama, zama. Lele, 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 zama. O zama ya totô. Lele, 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 zama. O zama ya totô. Lele, 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 zama. Zama, zama. Lele, 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 zama. Zama, zama. Lele, 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 zama. O zama ya totô. Lele, 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 zama. O zama ya totô. Lele, 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 zama. Zama, zama. Lele, 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 zama. Zama, zama. Lele, 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 zama. O zama ya totô. Lele, 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 zama. O zama ya totô. Lele, 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 zama. Zama, zama. Lele, 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 zama. Então, vamos conhecer mais um jogo bem interessante, chamado Fanorana. O Fanorana, ele tem sua origem na ilha de Madagascar,
uma ilha situada na costa leste do continente africano. Os antigos habitantes de Madagascar usavam o jogo para criar relações amistosas com os seus vizinhos. E os monarcas, eles costumavam utilizar esse jogo quando eles convidavam pessoas de fora. E aí eles sempre convidavam e recebiam esses convidados com uma partida. Uma curiosidade desse jogo é que ele está inserido em uma série de jogos eletrônicos muito famosa, chamada Assassin's Creed. E é interessante a gente observar que jogos muito antigos ele pode perpetuar durante gerações e gerações. Agora vou ensinar o jogo Fanorama, um jogo para 2 participantes. Primeiro, vou ensinar a fazer o tabuleiro. Primeiro passo é colocar 8 quadrados grandes na folha. Depois, fazer um X em cada quadrado. E depois, dividir cada quadrado grande em 4 quadrados pequenininhos. Esse tabuleiro eu fiz com papel Panamá para ficar mais resistente. E assim que terminei todos os detalhes, passei cola. O tabuleiro possui 45 casas, que são os encontros das linhas. Toda vez que as linhas se encontram, conta-se uma casa. Então, são 45 casas. O jogo tem 44 peças, 22 de cada cor para cada um dos jogadores. Escolhi as cores verde e vermelha, que são as cores da bandeira de Madagascar. As peças podem ser improvisadas de diversas formas, sementes, grãos, pedras, né? Essas peças aqui eu fiz com uma cartolina dupla face, um pedacinho de cartolina dupla face, que nós pegamos, fazemos um cone bem simples, colocamos uma fita durex, depois cortamos a sobra para ela poder ficar em pé direitinho, ok? As 2 primeiras fileiras da mesma cor, as peças da mesma cor, aqui também as peças da mesma cor, e a linha da frente nós temos intercalados, vermelho, verde, a do centro sempre vazia, vermelho, verde, ok? Essa é a disposição das peças do jogo para começar. Agora, vamos aprender as regras do jogo jogando. Os jogadores tiram para o ímpar e quem ganhar começa o jogo. Então, eu pego a peça aqui vermelha, coloco sempre na casa que está vazia. Na mesma linha, eu posso capturar essas 2 peças verdes. Dando um exemplo, se eu pegasse essa daqui da diagonal e colocasse aqui, eu pegaria as 2 que estão na mesma linha da diagonal. Então, eu vou começar dessa forma, capturando essas 2 peças. Então, joga aqui. Não tem como capturar nada porque não está na mesma linha. Então, é a vez do vermelho. Então, jogo aqui, capturo esta peça e não posso voltar para o mesmo local onde eu saí, tá? Então, fica aqui porque eu não posso capturar mais nenhuma. Então, eu posso jogar essa verde aqui, capturar esta por aproximação e não posso capturar as outras porque tem um intervalo aqui. Pego a vermelha, aproximo e capturo mais uma verde. Eu posso pegar essa verde, aproximar dessa daqui e capturar as 2 que estão na mesma linha. E posso também vir para cá na mesma linha e capturar essa vermelha. E eu posso capturar por aproximação, da forma como eu fiz, e posso capturar também por afastamento. Então, eu afasto aqui, ó, e posso capturar esta. Então, eu posso aproximar aqui e pegar todas essas que estão na mesma linha, né, sequente. E posso afastar aqui e capturar essa. Olha o tanto. Vermelho. Posso aproximar, capturar essas 2. Posso afastar e capturar essas 2. Posso afastar e capturar essa daqui. Posso
aproximar, capturar. Posso aproximar e capturar essa. Posso aproximar e capturar essa. É necessário despertar nosso ser brincante e escutar a voz que liberta o lúdico, que está muito característico dentro do mundo infantil e extremamente esquecido e adormecido no universo dos adultos. A grande riqueza da cultura popular, ela reside na possibilidade de vivermos uma segunda infância. Então vamos alforriar nosso ser brincante.